Você tá andando numa rua, de repente você vê um cachorro. Você sente medo. Por quê? É uma ameaça iminente. Agora, a ansiedade. Você está estudando para uma prova. Porém, você tem uma preocupação de que você tire uma nota péssima. Ou seja, você antecipa uma ameaça futura. Ou seja, uma ameaça que ainda vai acontecer, mas você antecipou ela. Então, você se sente ansioso nessa situação. Então, nessa noite, a gente vai entender algumas estratégias que podem trabalhar, nesse caso, o aspecto negativo, quando a ansiedade ela deixa de ser algo saudável, algo normal, e se torna um transtorno, levando a gente a tomar péssimas decisões, a trazer sérios danos ao nosso organismo, nosso corpo, sendo eles nervosismo, o eriçar dos pelos, baixa autoestima e muitas vezes nos levando até à depressão. E querendo ou não, é uma questão muito importante, muitos não têm dado a devida atenção, mas para você que está aqui essa noite e está dando essa atenção, procure sempre fazer anotações a respeito disso. Essa noite a gente vai ver algumas estratégias. Então, a Carola ela está com uma dificuldade de entrar, desconectar, eu não sei o que está acontecendo, né? Mas ela vai entrar em breve. Por enquanto, gostaria de antecipar algumas coisas. Ah, sim. Eu gostaria de sugerir uma coisa pro pessoal do grupo. No fim da última reunião, a gente falou sobre pensamentos automáticos. Pelo menos foi uma questão que foi trazida antes de finalizar a reunião. Uma das coisas antes de finalizar a reunião. Eu queria perguntar para todos, e quem tiver vontade, por favor, responda no chat. Você tem interesse da gente mandar alguma informação a respeito de pensamentos automáticos? Você tem alguma dúvida a respeito disso? A gente pode estar enviando um grupo e também mandando uma atividade para fortalecer a ideia do que é pensamento automático. Quem tiver interesse pode mandar um sim, eu quero no chat, tá bom? Aí no final a gente manda essas e outras informações como estratégia. Ela chegou. Boa noite. Consegui, graças a Deus, não estava conseguindo entrar. Boa noite. Boa noite. Eu dei uma sugestão, uma sugerida naquela questão que a gente recebeu sobre pensamentos automáticos. Ah, E aí eu vou. Aí a pessoa está colocando se quer ou não, porque eu estou uhum. preparando material para mandar no grupo e uma atividade para fortalecer a ideia do que é pensamento automático. Isso entra, Legal. isso entra de acordo com todo o assunto que a gente está tocando, né? Que a terapia Uhum. cognitiva, ela justamente trabalha com pensamentos disfuncionais que alteram o nosso humor e comportamento. Então, os pensamentos automáticos são importantes para a gente entender como é que funciona. Então, sem tomar muito tempo, com você, Carol. Sabe que toda vez eu apanho com esse negócio aqui. Ah, Estão me ouvindo bem, me vendo? Então, Sim. tá. Sim, né? Tá. Gente, boa noite. Desculpa o atraso, eu não estava conseguindo conectar, acho que deu uma queda aqui em casa da internet. E hoje a gente vai falar mais de prática mesmo, tá bom? Eu queria saber se todo mundo deixa eu ver, tem 17 pessoas hoje. Vocês assistiram o vídeo de ontem? Será se teria como me responder aí? Não sei como. Deixa eu ver. Tá, mas enfim. Se vocês não tiverem assistido, eu peço que assistam, tá bom? Eu queria só tirar umas dúvidas que me perguntaram. Eu peço desculpa para quem me mandou mensagem no privado hoje à tarde. Eu recebi algumas mensagens, eu não contei, não respondi, acho que nenhuma. Que infelizmente eu apresentei um probleminha agora de vista, que foi muito rápido, tanto que eu já tive que ir pro oftalmo. Eu não podia nem estar saindo de casa, mas eu tive que ir porque eu não estou conseguindo ler praticamente nada. E aí
Ele falou que só vai passar depois da gravidez, provavelmente. Então, aí eu já peço aí até o apoio, viu, Vasco? Todo mundo que tiver agora atividade, vocês vão ter que mandar pro Vasco, porque eu consigo focar, assim, 10 minutos. Aí, de repente, fica tudo embaçado, eu não tô conseguindo ler quase nada. Mas eu vou tentar, mas, assim, por isso que eu, hoje à tarde não produzi praticamente nada, tá? Outra coisa, rapidinho. Reforçando, façam, por favor, aquele cronograma, tá? Uma coisa que tem. Eu vou falar, vou abrir meu coração com vocês, que tem me incomodado, é porque já algumas pessoas, não se preocupe que essas pessoas até saíram do grupo, me procuraram no privado, pedindo ajuda e conta toda a história, toda a situação, mas ele não faz nada, né? Então, assim, a gente, nós psicólogos, eu, o Vasco, e todos os outros psicólogos, nós não temos o poder de operar milagre na vida de ninguém, tá? Vocês têm que tomar atitude, não adianta também ficar só escutando e não tomar uma atitude. Então, o cronograma, ele vai ajudar também, porque algumas pessoas entraram em contato comigo, falaram que estavam com a vida muito agitada, e aí de tanto, ter tanta coisa na cabeça não conseguiam fazer nada, atrapalhavam as coisas, enfim. Então, façam o cronograma, tá bom? Se tiver dúvida de como montar, eu vou até falar assim, um dia, por exemplo, segunda-feira, eu vou acordar, meus planos são acordar todos os dias às 8 de manhã já pegar o sol, lembra que eu falei, coloquei lá para pegar um sol, aí você vai colocando, de 8 a 8h15, vou pegar um sol, de tanto a tanto, a tal horário, eu vou fazer a meditação. Meditação também está lá, tá? Que é a parte da espiritualidade, que ela é importantíssima para o controle da ansiedade. Carol, eu não tenho religião, mas isso não é questão de religião. Se você tem, é melhor ainda, porque tem estudos já que comprovam que a religião, a fé, ela auxilia no processo de cura, tá? De transtornos mentais, enfim. Mas se você não tiver, você pode procurar no YouTube, que tem tem aplicativo, tem formas de meditação, é só procurar, tá? E aí você vai colocar o horário de cada coisa até o horário de você ir dormir de novo. Só lembrando que tem que ter aquelas coisinhas lá que eu coloquei, o exercício físico. Ah, mas eu sou muito sedentária. Então coloca 2 vezes por semana, 30 minutos. É uma coisa para você ir se adaptando, tá? Aí, para relembrar, o que nós temos para combater a ansiedade? Primeiro que a ansiedade, ela tem níveis, tá, gente? Tem leve, tem moderada, tem grave. Vai depender muito do nível, né? As atitudes a serem tomadas, tem pessoas que precisam tomar medicação, como foi dito ontem. Mas tem algumas coisas que vocês podem estar fazendo em casa sozinhos que pode melhorar e muito, mas se o caso for mais grave mesmo, aí você vai ter que entrar para medicação, enfim. E nós temos o quê? A meditação, que eu já falei, exercício físico. É interessante, tem alguém aí que poderia só confirmar, liga o microfone e diz aí, tem alguém que toma sertralina aqui no grupo? Ninguém ligou? Acho que não, né? Mas tem pessoas que tomam. E exercício físico, ele causa no organismo, pode causar o mesmo efeito da sertralina, entendeu? Então, é uma coisa que você consegue fazer sozinho, não precisa estar tomando medicação. A alimentação, eu vou já dar algumas dicas práticas, tá? Eu tô só reforçando. A alimentação também, ela ajuda a controlar. Tem alimentos que ajudam a controlar a ansiedade. Dê uma pesquisadinha na internet. O nosso intestino, já falei, vou repetir, ele tem uma função muito grande na produção de serotonina, que é o nosso hormônio tem a ver com a sensação de prazer, de bem-estar. E deu um rosa aqui, deu um branco, deu um rosa. Eu pensei em outra coisa. Então, o intestino de vocês tem que estar funcionando perfeitamente, não só de vocês, o meu, de qualquer ser humano, para a gente poder estar com a nossa saúde mental bem. E também usar técnicas de relaxamento também auxilia na ansiedade. Lembrando que a ansiedade ela tem um ciclo. Só um pouquinho que tem uma mensagem. O áudio tá ruim?
Quem tá me ouvindo? Alguém pode responder? O áudio está ruim? Tô conseguindo ouvir. Mas eu acho que deve ser o microfone que tá um pouquinho preso no cabelo. Isso. Será? Só. Eu também tô em outro computador hoje, já mudei de novo. Vê se ficou melhor agora, será? Ah, ficou. Tá. É, tá, deixa eu voltar aqui. O nosso coordenador geral está falando que é melhor no celular. Mas se tiver ruim, é só falar de novo para eu tentar ajeitar aqui. Tá bom. Então, vamos lembrar aqui que a ansiedade, ela tem um ciclo, né? Lembra daquele exercício, né? Que passei, né? Pensamento, sensação, comportamento. E aí, esse ciclo ele vai girando, né? Quanto mais a pessoa pensa, mais ela tem sensações desagradáveis. Quanto mais sensações desagradáveis ela tem, mais ela se comporta de uma determinada forma e reforça o pensamento e fica girando, girando, girando até a pessoa ter, até de repente, um ataque de pânico. E nós devemos atuar, lembrando que estou falando da abordagem que eu sigo e também que tem assim, mais comprovação científica de efetividade, tá? Que é a TCC. Nós devemos atuar nesses 3 pontos. Devemos trabalhar tanto os pensamentos, quanto a sensação e o comportamento. E como é que a gente pode começar? Primeiro de tudo não, né? Atenção, isso é treino e persistência. Se você quer ficar sarado, se você quer emagrecer, você tem que ter uma rotina, você tem que mudar sua alimentação, você tem que fazer um monte de coisa. E não é diferente na questão da saúde mental no controle da ansiedade, tá bom? Nós devemos trabalhar para controlar a ansiedade o que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de reestruturação cognitiva. O que é isso? É a gente reestruturar os nossos pensamentos, as nossas crenças, porque elas é que desenvolvem, né, ajudam no desenvolvimento da ansiedade. Um exemplo. Tá, e nem todas as crenças são reais. Um exemplo. Você está na casa de alguém, e aí essa pessoa fala assim, você quer um suco? Aí eu aceito, né? Aí você toma aquele suco, acha bem gostosinho, reconhece o gosto da manga, só que aí você fala assim, nossa, mas esse suco tá bem gostoso, o que que tem aqui? Aí a pessoa fala assim, é manga com leite. Aí você cresceu ouvindo que manga com leite faz mal. E aí você, eu comi manga com leite, né? E aí de repente dá aquele nervoso, a respiração, a respiração fica você começa a ficar ofegante, da taquicardia, né, que o coração fica mais acelerado. E aí a pergunta é, você ficou assim, por que o suco de manga com leite faz mal? Não, foi porque você acredita que esse suco faz mal, né? Essa mistura faz mal. Então, primeiro a gente tem que trabalhar as nossas crenças. Nós temos que questionar se o que a gente está pensando no momento da ansiedade é real. Aí você fala assim, Carol, mas eu não consigo pensar em nada. Eu só fico ansiosa, só fico nervosa. Aí você está pensando. Então, só que são aqueles pensamentos automáticos. Todo mundo tem um pensamento automático. Ontem, eu dei o exemplo, eu acho que a maioria que está aqui hoje, eu estava ontem também, de mim mesma, né? Que no meio da noite eu acordei num plantão, passando mal, e aí vieram aqueles pensamentos, eu vou morrer, meu coração vai parar, e vários pensamentos automáticos. Então a gente tem que questionar esses pensamentos automáticos. Esse é o primeiro ponto, tá? A gente tem que ver se eles são funcionais, se eles são disfuncionais. Geralmente são disfuncionais, eles não servem para nada a não ser para deixar a gente ruim. E aí, o que que a gente pode fazer na hora que a gente estiver com, começando uma crise de ansiedade? É mais fácil quando está começando. Quando você já está na crise, você tem que primeiro se acalmar através de umas técnicas que eu vou dizer aqui. Mas se acalmar, gente, olha, uma coisa que você não pode pensar na hora que você está nervoso é assim, eu tenho que me acalmar, eu tenho que me acalmar.
porque você vai ficar mais nervoso. Porque você vai ficar nervoso porque você não está conseguindo se acalmar. E você fica se cobrando. É como se tivesse uma pessoa que fala assim, e quando você está muito triste, aí chega uma pessoa e fala assim, não chora não. Ai, que você chora mesmo. Ou então, quando você está nervoso, com raiva, querendo brigar com alguém, aí esse alguém que você quer brigar com ele chega e fala assim, tá nervoso? Calma, tá muito nervosinho. Então, você falar assim, eu tenho que me acalmar, é a mesma coisa que você está dizendo para o seu cérebro, é como você está enfrentando ele. Então, não coloque esse pensamento como meta, eu tenho que me acalmar, tá? É a primeira coisa na verdade, é um ponto muito importante. É como se fosse um combustível que você jogasse na ansiedade. Tá, então você vai questionar seus pensamentos automáticos. Você pode perguntar para si mesmo, na hora que você estiver ansiosa, assim, que evidência eu tenho que isso é real? Que nem quando eu achei que num pensamento automático eu teria um ataque cardíaco, eu me perguntei, Carol, você tem problema de coração? Não, não tem. Você tem problema respiratório? Não. Então, que evidências eu tenho que isso é real? Anotem essa pergunta que vocês têm que fazer para vocês, tá bom? Outra coisa que você pode se perguntar também tá bom, e se isso que eu estou pensando acontecer, o que de pior pode acontecer? E o que de melhor pode acontecer? Você tem que avaliar esse pensamento, tá bom? E isso vai ajudar a vocês perceberem, com certeza, que a maioria dos pensamentos que vem na hora da ansiedade, eles não são reais. E para você criar o costume de, como é que eu posso dizer, ter mais domínio nisso, seria bom que você pegasse um caderno, tivesse um caderno só para isso. E você escrevesse. Isso pode ser depois, que passar a crise e tal, aí você pega e escreve. Bom, eu pensei que. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Não estou conseguindo pensar em nada. Alguém quer dar um exemplo aí, um exemplo próprio que a gente pode tentar fazer? Se alguém quiser, liga o microfone e fala. Só falar assim, eu. Mas aí, mas enfim, você pode pegar um caderno e colocar lá, né? Eu pensei isso, isso, aquilo. Que nem a gente fez naquela atividade do círculo, né? Pensei isso, isso, isso. Aí você vai começar a questionar. Mas isso é verdade? Não. Aí você vai escrever as conclusões que você colocou lá. Não. Vou colocar o meu exemplo, então. Eu pensei que eu ia morrer porque eu tinha um ataque, ou porque meu coração estava muito acelerado, pensei que eu teria um ataque cardíaco. Aí eu vou colocar, mas eu cheguei à conclusão, eu vou escrever, né? Que não, eu não tenho problema cardíaco. Então, isso provavelmente foi só uma reação do meu corpo ao momento ali de ansiedade. E eu vou escrever tudo que eu senti. Essas anotações vocês vão ler com frequência. Para quê? Para vocês passarem a se conhecer. Então, vocês têm que saber o que vocês estão sentindo, por que estão sentindo, que é o que a gente vem trabalhando com vocês esses dias, tá? Vamos lá. Vocês podem também, na hora que a ansiedade estiver começando, né? Se perguntar se aquilo é real e também falar assim, tá, eu vou, eu vou conseguir passar por isso, que eu já passei outras vezes. É só eu me concentrar na minha respiração aí, a gente vai já falar da respiração. Você tem que ir procurando frases, assim, que você sabe que vão te acalmar. Ó. Que nem eu no dia lá, né? Isso é só uma crise de ansiedade. Depois que eu enfrentei os meus pensamentos, né? Isso é só uma crise de ansiedade. Então, se é só uma crise de ansiedade, é só fazer o exercício de respiração e no corpo que vai já normalizar. Mas enquanto eu estava pensando isso, eu estava ainda com o coração acelerado, com todas as sensações, tá bom? A respeito, então, nós trabalhamos o pensamento. E as sensações? Na hora da crise mesmo, talvez seja melhor você trabalhar primeiro a sensação. Porque se você tiver muito ofegante, coração muito acelerado, você não vai nem conseguir pensar em nada. Então, a primeira coisa que você pode pensar vou aplicar a técnica para regularizar a minha respiração. E aí, regulariza a respiração, o coração também vai acalmando, né? Como que são essas técnicas de respiração? Tem uma que vocês podem fazer quando vocês percebem que vão entrar em crise. Quem tem crise de ansiedade sabe que você já percebe quando vai começar. Ela é bem simples. O que acontece quando a pessoa está com uma crise de ansiedade?
ela começa a hiperventilar, ou seja, ela respira muito rápido e fica... Não é isso? E esse processo de hiperventilação, ele gera no nosso organismo o que é chamado de alcalose respiratória. Há um desequilíbrio entre a quantidade de oxigênio e a quantidade de dióxido de carbono. Então, não é importante que isso aconteça, porque isso acaba desequilibrando todo o resto do organismo e você fica com todas aquelas sensações ruins. Então, primeiro, vamos tentar regularizar essa respiração. Um exercício muito fácil, que eu não sei se vocês sabem. Tem gente que pensa assim, respira fundo, né? Aí você acaba hiperventilando. Não, não é respirar fundo. Você pode fazer assim com as mãos, tá? Não sei se vocês estão vendo, né? Como concha, colocar aqui. Aí você vai tapar nariz e boca. E você vai respirar aqui dentro com calma. Não precisa, vai tentar acalmar. Como eu falei, é treino, né? Você não vai precisar estar. Você vai colocar aqui e vai tentar respirar naturalmente como você respira já, tá? Quando não tá nervosa. Carol, é difícil. Mas você vai. É difícil, mas como eu falei, com treino, com persistência, vocês vão conseguir. Outra técnica de respiração, só que no momento da crise, é de você fazer o seguinte: você coloca. Deixa eu ver se eu ajeito bem assim. Vamos ver meu barrigão agora. Você vai colocar. Calma aí. A mão aqui, uma mão aqui, e outra. É para ser mais aqui na barriga, né? Mas eu tô com barrigão. Vocês vão colocar as duas mãos assim, posicionadas assim. E aí, quando a pessoa tá na crise, ela fica assim. O que você vai fazer? Você vai se concentrar em movimentar essa mão aqui de baixo. E vai tentar não movimentar essa. E no movimento tanto de expiração quanto inspiração, você vai contar até 4, tá? Por exemplo, olha só, vamos tentar... tentem contar aí comigo mentalmente, né? Porque eu vou estar respirando e não vou conseguir. Então, assim tá errado. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Assim tá errado, ó. Tá vendo que eu tô mexendo aqui? Gente, eu não vou conseguir mostrar da barriga, acho que por causa da gravidez. Não, da barriga eu não vou conseguir mostrar por causa da gravidez, tá? Mas vocês vão conseguir, quem não tiver grávida aí, tá? Vocês não vão mexer essa mão, aí vocês vão contar, né? Aqui, ó. Puxou o ar, eu mexi minha barriga, tá? Contei até 4. Soltei o ar, contando até 4. Desculpa, eu fiz errado. Puxei o ar, ó. 1, 2, 3, 4, puxei o ar. Eu não puxei agora que eu tô falando. Aí soltei o ar contando 1, 2, 3, 4. Entenderam? Quem não entendeu, fala aí. Porque, tá, eu tô vendo ali assim. Então, vocês não vão movimentar o tórax, vão movimentar a barriga, tá? Contando até 4. Vocês podem fazer isso até perceberem que a respiração está regularizando. Ah, mas eu não sei nem se vocês vão pensar em ter vergonha de fazer isso na frente dos outros. Porque acho que quando a gente está em crise de ansiedade, a gente não pensa em nada, né? Só pensa que a respiração está ofegante, né? Então tá, vocês podem estar fazendo esse exercício. Outra, aqui já é a gente trabalhando as sensações, tá bom? Já falamos do pensamento. As sensações. Relaxamento também é uma técnica que ela pode ser através da meditação. Você pode escolher uma música ou uma frase, mas uma música assim, que não te leve a pensar em nada, que você viaje, como o pessoal fala, né? E que você consiga, não, tá, uma música ou uma prece, uma oração, quem achar melhor. E aí, o que você vai fazer? Você vai sentar, você já fez o exercício da respiração, né? Ou então faz tudo junto. Senta confortavelmente, regulariza a respiração e de olhos fechados você faz ou essa prece ou continua repetindo alguma frase de efeito que você acha que te acalma, ou escuta essa música, tá?
Isso é quando você está na crise. Porque se você já estiver se acalmando, você vai começar a trabalhar os pensamentos. Outra técnica de relaxamento é assim, ó. Você está muito nervosa, está tentando trabalhar a respiração. Porque isso aqui, você só vai colocar assim até você aprender. Depois que você aprendeu, você não precisa estar com as mãos aqui. A outra é você vai pensar assim, eu estou ansiosa de 0 a 100. Quanto que eu estou ansioso? Eu estou ansioso 100. Aí você vai fechar suas mãos e vai colocar, vai mentalizar que você está colocando toda a sua ansiedade aqui. Coloca força, tá? É ruim para quem tem unha grande, que vai machucar a mão, mas coloca força. E aí você vai mentalizar que essa ansiedade ela está saindo aos poucos. E aí você vai soltando, 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 até o máximo que você conseguir ficar com as mãos relaxadas. Quando a pessoa está muito ansiosa, geralmente ela não consegue ficar com a mão bem relaxada da primeira vez. Então você vai fazendo esse exercício até você perceber que as mãos estão bem soltas, tá? Fecha a mão com toda a força, a ansiedade está toda na mão. Se você quiser fechar os olhos para você se concentrar no que você está fazendo nas suas mãos, né? Coloca toda a força ali e você vai soltando. Tipo assim, tô com 100% aqui. Aí 80, 60, 70. Aí não consegui relaxar mais, porque eu ainda estou muito tensa. Tá nos 50, que eu não consegui relaxar mais, eu volto. E aí você vai tentar deixar essa mão toda. Chegou no zero. Chegou no zero, agora essa sensação está subindo os meus braços, antebraços, né? Tá subindo. Se você estiver deitado, melhor. Mas nem sempre a gente pode estar deitado, né? Às vezes vai estar em algum outro lugar. Agora tá subindo pro meu braço, para as minhas costas, pro meu pescoço, enfim, até que. Ou você pode fazer ao contrário, né? Imaginar que tá subindo das pernas. Isso fica a seu critério. Como é que isso vai te ajudar? Isso vai te ajudar porque você vai começar a focar nos músculos do seu corpo e você vai sua atenção vai estar direcionada para outra coisa, ao invés naquele momento do pensamento que está te causando ansiedade. Só um detalhe, não é nossa intenção que você ignore o pensamento, que você passe por cima, que você finja que ele não exista. Estamos falando de sair da crise, tá bom? Eu até dou um exemplo lá no hospital, às vezes, quando eu falar com os pacientes, que quando a gente está com a atenção voltada para outra coisa, o nosso cérebro, ele às vezes, ele acaba talvez esquecendo outras, né? Como quando você está fazendo uma atividade muito intensa, ou então está prestando muita atenção em outra coisa que você está fazendo, de repente você se bate, corta seu pé, corta sua mão, alguma coisa, você sente aquela pancada ali, mas você está tão ligado em outra coisa que às vezes passa um pouco desapercebido. E aí, de repente, quando o pessoal fala o sangue esfria, que você olha, aí tá cortado lá e fala assim, nossa, eu nem senti. Ou então, assim, nossa, cortou esse tanto, porque a pessoa atenção estava voltada para outra coisa. E é isso que a gente está tentando fazer nesse momento, para você sair da crise. Você vai prestar atenção nessa respiração, vai prestar atenção nos seus músculos. Outra técnica, lembra que a gente já falou, né, do pensamento, então nós vamos trabalhar a reestruturação cognitiva, vamos trabalhar os pensamentos automáticos, vamos ver se aquilo que a gente está pensando é real. Aí a gente vai para as sensações, o que eu estou sentindo, né? Vamos trabalhar a respiração para o corpo todo ficar mais relaxado, trabalhar o relaxamento também dos músculos e a meditação. Isso tudo, conforme o treino, vocês vão conseguir fazer tudo junto, tá bom? Talvez a princípio toque alguma coisa, a princípio toca logo na respiração, tá? Aí depois da respiração, aí você pensa assim, qual que é o próximo passo? Entendeu? Eu estou só passando para vocês as dicas e vocês vão vendo como é que vai dar melhor, como vocês vão se adaptar melhor. E nós temos o comportamento, né? Tem comportamentos que são chamados de comportamentos de segurança. E a pessoa pensa que tendo aqueles comportamentos, assim, na verdade, sim, ela pensa, né, que tendo esses comportamentos, ela vai estar segura e eles estão fazendo bem para
para ela em uma determinada situação. Só que o problema é que eles acabam aumentando os quadros de ansiedade. Aqui a gente pode até usar como exemplo, para ficar bem claro mesmo, no caso da fobia social. A pessoa começa a evitar contato, né, com outras pessoas e achando que aquilo ali vai estar beneficiando. Não, eu vou ficar longe porque quando eu fico perto eu fico muito ansiosa e tal. Só que aí, o problema é que, lembra do ciclo? E aí ela sempre vai pensar que ela não consegue chegar perto de pessoas, ela não consegue conversar, e ela vai ficar com uma sensação, vai ter sensações, enfim, fica só fica aquele ciclo, né, rodando. Então, o que que tem que se fazer? Tem que alterar esse comportamento. Mas como que altera? Primeiro tem que ter aquele processo de conscientização, né? Você tem que pensar, qual é esse comportamento que eu tenho? Ele traz vantagens? Ele me atrapalha ou ele me ajuda? Se a resposta for que não traz vantagem, ele me atrapalha, mais me atrapalha do que me ajuda, aí você já se questiona, e como é que eu posso mudá-lo? Eu falei, eu não sei se foi no privado, se foi ontem, eu não lembro, que, que hoje eu ia falar a respeito da fobia social, né? Depois que você trabalhou a questão da reestruturação cognitiva, já aprendeu algumas técnicas para controlar a tua respiração, as tuas sensações. O comportamento, você pode fazer, isso não serve só para fobia social não, tá, gente? Serve para qualquer uma outra. Só que tem que adaptar, e como tem muita gente, cada caso é um caso, né? Mas vamos falar da fobia social, ou então de alguma fobia específica, algum medo específico, por exemplo, elevador, enfim. Nós temos o que chamamos de dessensibilização sistemática. A gente quase não sai. E aí, o que vai acontecer? Você vai trabalhar aos poucos a sua aproximação. Na verdade, isso é bom quando tem acompanhamento de um psicólogo, né? Mas aí você pode perguntar assim, né? Falar, mas Carol, eu não tenho como fazer um acompanhamento agora e estou precisando, enfim. Você pode tentar. No caso da fobia social, você chegou à conclusão de que esses comportamentos de evitação estão fazendo mal, estão te causando mais ansiedade, causando angústia. Então, você pode planejar e, de repente, na primeira semana, não, vamos fazer o seguinte, na primeira semana eu vou 2 vezes no shopping, naquele pandemia é complicado, né? Eu vou 2 vezes no shopping e vou passar 5 minutos lá. E nesses 5 minutos você já vai trabalhando todos os seus pensamentos automáticos. Quando você chegar em casa, você vai fazer uma avaliação de tudo que você sentiu. E você vai ver que não foi, com o tempo, você vai ver que aquilo ali não vai ficando mais fácil. E você vai aumentando a sua meta. Lembrei da Dilma, né? Da meta, da história da meta. Mas não é igual a Dilma, não, tá, gente? Não tem meta e depois dobra a meta. Você tem que ter uma meta específica. Vou passar 5 minutos na primeira semana, 3 vezes na semana. Na segunda semana eu vou passar 10 minutos. E depois você vai criando outras metas, né? Então eu vou agora tentar cumprimentar as pessoas da loja quando eu entrar. Aí você faz a primeira semana e vai gradualmente, entendeu? Isso aí é um exercício que com o tempo você vai perceber que ele vai te ajudar a sair desse ciclo, a quebrar esse ciclo. Deixa eu ver aqui o que mais. Tá, então nós falamos de trabalhar a cognição, né, os pensamentos. E aí é legal até que o Vasco está preparando um material, vai ficar mais claro ainda. Vimos a questão da sensação, né, ver como que é a respiração, como trabalha a respiração. Tanto, como eu falei, quando for para entrar, quando você achar que está entrando em crise, basta essa aqui, né, mais fácil. Quando você estiver em crise mesmo, que está bem mais ofegante, faz aquela outra. O relaxamento, a meditação, e o comportamento é tentar alterar o comportamento de segurança, tá bom?
Alguém tem alguma dúvida? Eu quero só deixar um detalhe que ontem eu não falei. Tem muita gente que acredita que só a medicação resolve. Mas vocês lembram que a ansiedade ela é causada pelo medo? E o medo, a imagem, só lembrando, né? Vem para o córtex visual e aí é mandado para o córtex pré-frontal de novo. E para a amígdala, né? Ele manda essas duas mensagens. A medicação só vai agir na amígdala. Então, aqui nessa área, que é a área de julgamento, ela não vai agir. Então, você tem sim que trabalhar com terapia. Essa parte para você aprender com terapia e também com autoconhecimento, quando são casos de ansiedade mais leve, você pode procurar vídeos no YouTube, tem muitos, se você não tiver acesso a um psicólogo, tá bom? Porque a medicação, Deixa eu ela fazer tem... uma perguntinha. Pode sim. Em caso de pessoas que não têm amígdala, eu fiz ontem, mas não foi respondido. Não, mas essa é a do cérebro. É uma do cérebro. Do cérebro. Alô? Sim. Oi. Tá ouvindo? Sim. Não, porque eu já li sobre essa questão da amígdala. Sim, 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 tá. Tem pessoas que não têm, elas não têm as reações físicas, né? E aí, nesse caso, é a terapia mesmo, porque você vai trabalhar. Ela não tem a reação física, né? A sudorese, essas coisas, é, a taquicardia. Mas aí ela tem o córtex pré-frontal, que é do julgamento, entendeu? Então ela vai ter que fazer a terapia. Só para ficar claro, a medicação ela vai agir no físico, que tem a ver com a amígdala, né? E a terapia vai ser na área de julgamento, que é o córtex pré-frontal, tá bom? Na nossa cognição. Eu não sei se eu respondi, mas assim, se você não tiver amígdala, provavelmente o psiquiatra, você não vai ter reação física, o psiquiatra não vai passar medicação. Mas isso aí já é com ele, né? Eu não sei. Mas você falou que leu. O que foi que você leu? Foi nesse sentido? Você falou? Então eu vou continuar aqui. Oi, foi eu que falei. Não tá aparecendo para mim. Deixa eu ver. Oi, oi. Tá, sim. Você. Foi eu que falei, foi eu que li. Uhum. Inclusive, eu fiquei preocupada porque lá fala assim que as pessoas que não têm amígdalas, elas têm tendência a ter depressão. Uhum, E isso é... Porque assim, eu li na internet, mas não sei até que ponto isso é real. uhum. Olha, eu não, eu li sobre a amígdala, mas nesse caso de ansiedade, sobre questão de depressão, sinceramente eu ainda não vi. Posso olhar. É porque falou sobre ansiedade, sim, que tem tendências para ser ansioso, principalmente quem nasce de parto cesáreo. Uhum, estão fazendo também. E, aham, é porque eu tenho um filho que ele é de parto cesárea e ele retirou as amígdalas. Então eu fui ler sobre isso aí, entendeu? E eu fiquei preocupada ao ponto da parte da depressão, porque quem é ansioso tem tendência normalmente a ser depressivo. E quem não tem as amígdalas facilita, eu li assim, sabe? E aí eu fiquei Uhum. preocupada. Mas eu acho que nós não estamos. Peraí. Vamos fazer o seguinte, eu vou te responder depois. Eu vou colocar no grupo, porque eu tô achando que a gente não tá falando da mesma amígdala. Mas eu vou colocar no grupo, que eu vou já olhar aqui rapidinho. Porque eu tô falando de uma região do cérebro, tá? Mas eu vou, como a gente tá na live aqui, eu tenho que só que dar uma. Lá vai eu pra aula de anatomia, né? Mas aí eu acho que a gente está fazendo confusão aqui. Eu vou olhar e vou mandar no grupo, porque provavelmente quem está aqui fica em dúvida também, mas eu vou te mandar no privado, tá bom? Aí, Certo, só, obrigada. tá, de nada. Aí só para finalizar, né, que eu disse que eu não tinha falado ontem, a medicação, ela tem mais ou menos 60% de efetividade
quando a pessoa está usando, mas a recaída é de 90% se ela não estiver fazendo nenhum outro acompanhamento. Só que assim, ó, detalhe, uma pessoa quando ela já entra na medicação, provavelmente o médico viu que o quadro de ansiedade ele está mais elevado, né? E aí, o ideal é que procure também uma terapia. E a terapia, como eu falei ontem, 87% é de melhora e só 10% de recaída. Só para deixar claro aqui, porque tem muita gente que quer ficar só na medicação, tá bom? Os dois, quando o psiquiatra passa a medicação, é essencial que tome, mas nós precisamos ter cuidado e não ficar só na medicação, porque ela também pode causar uma dependência e não resolver o problema depois que separar e voltar tudo de novo. Alguém tem alguma outra dúvida? Carol, Oi. é assim, uma sexta-feira aí eu participei de um papo jovem e era um psicólogo também, né, que estava dando uma palestra. Aí, quando eu falei do meu problema sobre a medicação, porque assim, quando você tem crise de ansiedade, aí tem pessoas que, pelo menos eu pensava assim, será que eu tenho que fazer algum exame para saber se realmente é isso que eu tenho, é esse mesmo problema? Aí eu falei a ele, porque assim, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, eu não sentia nada, né? Não sentia, eu tinha, tipo assim, tinha eliminado a ansiedade da minha vida. Essas crises, pelo menos o período da minha gestação até os 3 anos do Miguel, eu não sentia nada. Mas naquela vez, como eu falei a você, provavelmente fosse de um luto, né? Que foi de uma perca de uma amiga. Aí eu comentei isso com o psicólogo a respeito do meu retorno de tomar medicação. Aí, quando eu cheguei no psiquiatra, que foi uma outra agora, ela já tinha meu prontuário. Aí, quando eu comentei isso com esse outro psicólogo aqui no Papo Jovem, ele disse que esse psiquiatra que me atendeu, ele tinha que fazer uma nova avaliação e não me medicar pelo meu prontuário. Você concorda com isso? Fazer uma nova avaliação? Sim. Não era o anterior que estava te atendendo? Porque assim, ó, há quanto tempo você estava tomando medicação? Eu parei quando eu descobri que eu estava grávida. Então, eu praticamente passei 3 anos sem tomar medicação nenhuma, porque eu não tinha mais crise. Aí, então, agora, foi em março, que eu retornei. Só que, tipo assim, o meu Então, você deu prontuário já medicação. está lá no exame, né? Então ela só avaliou. Mas você conversou com ela? Falou o que estava Sim, sentindo? ela olhou para mim, como ela já estava com o meu prontuário, ela perguntou: o que é que você está sentindo no momento? Aí eu disse: olha, Uhum. doutor, eu estou sentindo isso, isso e isso. Aí ela pegou, olhou lá e receitou a medicação. É porque assim, né? Quando você falou que você estava sentindo, ela já podia estar avaliando, entendeu? Porque, então ela não foi só pelo prontuário, ela te perguntou o que, é que você estava sentindo. Consegue entender? Não estou vendo mais ninguém aqui. Mas assim, realmente, toda vez que você vai, o psiquiatra que você volta, até o psiquiatra que está te acompanhando também, ele vai ter que fazer uma nova avaliação para ver se aquela medicação vai continuar na mesma quantidade, se vai diminuir, se precisa aumentar, se precisa trocar. Ainda mais quando você demora muito tempo sem ir, né? Agora, ela te perguntou o que é que você estava sentindo. Provavelmente foi a avaliação dela, né? Agora você tem que ver se você vai se adaptar à medicação, né? E tem que voltar lá para contar como é que tá indo. Só que com essa pandemia, né, a gente só vai lá e pega a receita e volta, porque não tem, ela não está atendendo, mas assim, a minha medicação é outra, né? Não Uhum. é mais a. Só que assim, eu tomo o cloridrato de sertralina, que foi quando eu descobri, que até comentei com você, que o neurologista tinha falado para mim, né? Então, Uhum. há 5, acho que quase 8 anos atrás, foi a primeira medicação que eu tomei para amenizar. Só que depois, com o passar do tempo, foi aumentando e aí eu passei a tomar outras medicações. Só que a que eu tomo no momento é essa, o cloridrato de sertralina e o alprazolam para dormir. Aí a sertralina, lembra que eu falei do exercício físico? Já aproveita e arrocha no exercício físico que
ele vai te ajudar bastante, tá? Eu estou fazendo aí para ver se o corpo volta, né? Porque eu era muito ativa, agora fiquei sedentária. Falar nisso, eu tenho até uma dica para dar para todos vocês, tá, gente? Nós temos um projeto, se vocês não sabem, mas nós temos outros grupos. E como falei muito de meditação, quem tiver interesse, a gente tem o grupo de apoio espiritual, né, que tem a questão da meditação, e exercício físico. Como essa questão do apoio espiritual tem a ver com religião, né? Vocês decidem, vejam aí o que vocês acham. Agora, do exercício físico, se ainda estiver dando de entrar, seria muito interessante, porque tem gente que não sabe como começar, né? Lá vocês vão ter dicas de como fazer, tá? E eu acho que por hoje é só. Quem fez a pergunta da amígdala foi a Elisete, né? Não Elisete? foi Mari. Foi Mari? É porque a voz parece da Elisete, Parecia mesmo. né? Mas lá apareceu iPhone e Mari. Foi, porque para mim não tá aparecendo aqui, eu não sei por quê. Só para quando você falou da amígdala, eu já associei a cerebral porque é dessa que eu tô falando, né? Eu não sei se de repente tem um outro nome. Mas, e vi realmente tem pessoas que têm lesão na amígdala e que aí acontece toda aquela situação que eu falei, que não tem essas reações físicas. Só que eu acho que essa que você está falando, eu vou mostrar aqui no meu celular rapidinho. E foi meio difícil de eu achar, tá ruim porque eu não estou enxergando direito. Mas essa que seu filho retirou é essa da garganta. Viu? Eu acho que essa ainda está com a gente, tá? Para eu logo responder, que aí já está todo mundo aqui, e eu vou mostrar onde fica a do cérebro, rapidinho. Tá difícil de enxergar, gente. Rapidinho aqui, rapidinho, rapidinho. Deixa eu ver se dá pra ver ali. Dá pra ver, né? Esse pontinho verde aí, ó. Tá vendo? Vou só ver se tem outro nome, depois eu mando pra vocês. Tá? Eu acho que a gente já passou muito tempo. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui o chat rapidinho. É possível, é possível superar a ansiedade a ponto de ter uma vida normal após o tratamento? Há uma coisa muito importante. Não assumam que vocês têm ansiedade, né? Não tentem lutar contra isso. Por exemplo, eu, Carol, eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa. E aí vocês têm que... Não tem aquela questão da aceitação? Tem que aceitar e não ficar assim, não, eu não tenho isso, eu não tenho isso, porque quando você aceita, você procura um tratamento, você tenta fazer tudo o que você aprende para tentar combater, né? A sensação ruim. Isso que eu falo, combater a sensação ruim. Então, você aceita. E nos momentos de crise, é aquilo que eu falei, né? Você pensar assim, isso vai passar, como é que eu vou me sentir depois que passar? Outros dois pensamentos, rapidinho, anotem aí, tinha esquecido. Que vocês podem pensar na hora da crise. Como eu agiria se eu não tivesse ansioso? Tá aqui, né? Aí, de repente, com uma fobia social, tá? E se eu não tivesse ansioso, como é que eu agiria? Eu agiria assim, então eu vou tentar agir dessa forma. Ou então, quando essa ansiedade toda passar, o que eu vou sentir? Eu vou me sentir leve, vou me sentir tranquila. E você começa a pensar nisso, que é uma forma também de você sair da crise. É exercício, não é fácil não, tá? Como participar do grupo de apoio físico? Não sei se a Bianca tá aí. Bianca, pode mandar no grupo o convite de novo, tá? Aí vocês acessam o link. Sempre esqueço do horário da reunião. Compra uma agenda para anotar. É preciso superar a ansiedade? Acho que só, né? Tem mais alguma Vasco que passou aí, eu não vi? Só isso mesmo. Tá, amanhã a gente vai falar sobre insônia, tá? Qualquer dúvida, agora, eu não vou falar mandinho no privado, não, porque tá muito difícil para eu ler. A não ser que você mande um áudio, mas um áudio bem curtinho, tá, gente? Aí
eu posso tentar responder, mas a questão da leitura está um pouquinho complicado para mim, tá? Boa noite a todos. Espero que tenham entendido. Tudo é questão de persistência e façam o cronograma, tá? Por causa desse meu problema da vista, que na verdade ele está desde de ontem, tanto que hoje eu quase não respondi, eu não mexi quase no computador, no celular, tem um monte de coisa aqui para responder ainda. E eu não fiz o resumo digitado, tá? Só aqui no meu caderno, eu vou fazer para colocar para vocês depois, tá bom? Boa noite a todos. Tem alguma coisa para falar, Vasco? Só que eu